Amém, meus amados. Por volta do século XII, um período conhecido como Baixa Idade Média, um tipo de comportamento amoroso foi divulgado e conhecido como amor cortês. Esse era um tipo de amor que elevava a pessoa amada a um plano etéreo, quase que divino. E nele estavam incorporados os ideais do cavalheirismo. Esses ideais do cavalheirismo foram financiados por Leonor de Aquitânia e por Marie de Champagne, que eram as influências da época. Esses ideais defendiam regras de conduta para um autêntico cavalheiro, tais como veneração da mulher amada, juras de lealdade, declarações públicas de amor, exibições de coragem e até mesmo ciúme, já que ele propagava esse ideal de que só o ciumento poderia amar. Esses ideais encontraram na angústia do povo do século XIX o lugar perfeito para criar o amor romântico, como nós conhecemos hoje. Sucintamente falando, o amor romântico, ele se resume numa série de comportamentos em que a pessoa se vê obrigada a manifestar para declarar, confessar, validar o amor dela por outra pessoa. O amor romântico encontrou na alienação do ser humano, que mais prefere se iludir com a mentira do que se encontrar na verdade, o padrão de conduta que passaria a validar e nortear o relacionamento entre duas pessoas. Posteriormente, o amor romântico teria uma nova roupagem ao gosto Disney e ele seria imortalizado por Hollywood. Mas tanto o amor romântico quanto o amor cortês são tipos de amor que não estão na Bíblia, como, por exemplo, o agapau, o filéu e o estorge, entre outros. O fato é que essa ilusão foi impressa na mente das pessoas por meio da cultura. Hoje, as pessoas aspiram por esse amor idealizado e elas vivem na expectativa desse amor. Mas quando elas são confrontadas com a realidade, frustradas, desiludidas, elas abandonam o lar, abandonam os filhos, buscam divórcio, buscam outro relacionamento. Elas cometem todo tipo de loucura, nutrindo uma expectativa que nunca será suprida. E elas são capazes dos piores atos, como suicídio, assassinato, tudo em nome de um engodo que foi criado pelos aristocratas da época para preencher os dias vazios que eles viviam. Então, como eu estava falando, com o advento da Revolução Industrial, aquele ritmo de vida das fábricas mudaria o ritmo da vida do ser humano, inclusive a forma como o ser humano se alimenta. Mais uma vez, uma série de comportamentos pré-estabelecidos pela cultura seria aprendido pelo homem e o homem passaria a pensar, sentir e se comportar de acordo com um molde pré-estabelecido, mas que esse homem acreditaria ser intrínseco à vida humana. Antes da Revolução Industrial, ainda na Idade Média, o jantar era a única refeição da maioria da população. Claro que num horário diferente do que nós fazemos hoje. Mas a Revolução Industrial, ela chegaria para modelar também a forma como as pessoas comem, estabeleceu o horário de cada um de nós. No início, a refeição mais reforçada realizada pelos operários e até pelos patrões era antes de começar a jornada de trabalho, que às vezes chegava até 18 horas por dia. Então, tornou-se uma refeição essencial até que a necessidade do trabalhador de se manter vigoroso durante todo o dia falou mais alto. Então, uma refeição ao meio-dia foi necessária para que ele continuasse e seguisse até o final. O horário do meio-dia também tinha relação com o horário de funcionamento das máquinas, que ao meio-dia estariam em operação, então esse operário poderia muito rapidamente engolir aquela refeição. Pronto, estaria aí instituído o horário do almoço como nós o conhecemos hoje. E esse horário ficaria enraizado no ritual dos nossos dias,
mas o ser humano, mais uma vez, em entender que isso era intrínseco a ele, uma necessidade vital. Por que eu estou falando tudo isso e qual a relação desses fatos com o compartilhar de hoje? Esses são apenas 2 entre os milhares de exemplos que nós poderíamos falar. Falei muito sucintamente, mas para mostrar que a forma como nós aprendemos a ver, a pensar a nossa vida, as relações, as instituições, é tudo resultado da manipulação de uma cultura, de uma época, de uma necessidade, de uma classe de pessoas, de um mundo que jaz no maligno. E toda essa manipulação, ela adultera não apenas a forma como nós pensamos a vida, mas ela adultera também a forma como nós pensamos Deus e como nós recebemos a palavra dele. Desde jovenzinha, eu escuto frases como: vida de homem é fácil, ou ser homem é fácil, difícil é ser mulher. E eu, durante muito tempo, também criei dessa forma, porque quando eu era ainda pequena, no meu lar de origem, eu vivenciei uma dinâmica que evidenciava que havia um grande contraste na criação entre eu e os meus 2 outros irmãos homens. Eu fui muito mais cobrada do que eles em todos os níveis, seja moral, intelectual, afetivo, braçal, como limpar, lavar, cozinhar. E uma das justificativas que os meus pais e os mais velhos me davam para isso é: eles são homens e homem não faz isso. E pela minha experiência, eu creio que muitos aqui já ouviram ou já disseram essa frase para alguém. E hoje, essas fortalezas na mente limitam a nossa visão e a nossa compreensão do papel masculino desde a visão da Bíblia, como determinam as Escrituras. E é por causa dessas mesmas fortalezas que, mesmo sendo cristãos, nós perpetuamos um estilo de educação em que, de um lado, não prepara os meninos para serem homens, segundo o coração de Deus, aptos a constituírem família, e, de outro, indignam as meninas. Indignação essa que vai eclodir como um câncer no seio familiar e na sociedade. Ser um homem e ser uma mulher, segundo a palavra de Deus, nunca foi e jamais será algo fácil. Se a vida de um homem é fácil em relação à vida de uma mulher, então está faltando realidade na vida desse homem. Provavelmente, ele está vivendo de acordo com os padrões de masculinidade que a cultura criou, e não de acordo com o papel que o Senhor desenhou, e está muito bem claro na palavra. Muitos proclamam a sua própria benignidade, mas o homem fidedigno, quem o achará? Provérbios 20, versículo 6. Se ser um homem fidedigno fosse fácil, ele não seria um homem raro. Primeiro ponto. Como nós mencionamos na primeira parte desse compartilhar, que está disponível no canal da Igreja do Gama no YouTube, o Salmo 128 é um salmo que deslinda características do caráter do homem fidedigno. É um salmo para o homem de família e não para qualquer um. É um homem comprometido com a edificação da família de Deus, porque o final da carreira ascensional desse homem é a edificação da Israel de Deus, que é a igreja. E por que esse é um salmo para o homem de família ou que deseja constituir uma? Porque a narrativa do salmo deixa claro no versículo 3 quem é o sujeito. Tua mulher no interior da tua casa, teus filhos ao redor da tua mesa. Então, esse salmo, ele é uma fonte para a gente recorrer não apenas para refletir sobre o caráter do homem fidedigno, mas ele também traz uma sequência cronológica sobre qual é o processo para a edificação da igreja de Deus, que é o quê? Primeiro vê a pessoa do filho, na sequência, restauração do viver familiar, depois, purificação do reunir, e isso vai redundar em edificação. Mas quem é que garante que essa é mesmo a sequência que determina a edificação da casa de Deus?
Irmãos, só Deus pode confirmar a palavra dele. Então, a Bíblia deve confirmar-se a si mesma. Quando nós lemos a Bíblia, nós precisamos buscar essas confirmações. Por isso, vamos até o Evangelho de João, que, entre outras passagens, revela o mesmo princípio: visão do Filho, restauração do viver familiar, purificação do reunir, edificação da igreja. Logo lá no final do primeiro capítulo, após Cristo ter sido batizado, versículos 43 ao 51, Jesus encontra Filipe e o convida para segui-lo. Então Filipe relata a Natanael que o Messias, que havia sido mencionado, descrito por Moisés, havia sido encontrado, era Jesus o Nazareno. E aí Natanael questiona: e de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Então Filipe vira para ele e fala: vem e vê. E quando Natanael viu a Cristo, ele exclamou: tu és o Filho de Deus. Primeiro ponto, visão do Filho. Logo na sequência, capítulo 2, versículo 1 a 12, Cristo é convidado a participar de uma boda onde ele realizaria seu primeiro milagre. O versículo 11 afirma que, ao transformar a água em vinho, símbolo da ressurreição da alegria no casamento, o Senhor Jesus dava princípio aos seus sinais e ele manifestava a sua glória, restauração do viver familiar. No versículo 13 ao 22, o Senhor purifica o templo, o lugar de adoração dos filhos de Israel. Hoje, este lugar é o espírito humano mesclado com o Espírito, que nos capacita a um viver de igrejar, ou seja, um viver diário, condigno, com o viver daqueles que foram chamados para fora do fluxo do sistema mundial. É esse viver de separados que produzirá um reunir puro e que será útil para a edificação da Igreja de Cristo. Então, visão do Filho, restauração do viver familiar, purificação do reunir, redunda em edificação da igreja. Veja como essa sequência é significativa. Na medida em que a mente vai descansando na realidade da filiação, esse Cristo que em nós foi implantado, ele vai se expandindo e então nós vamos nos ajustando aos papéis que o Senhor nos comissionou. Nosso casamento vai sendo ajustado, nós aprendemos a viver a vida comum do lar, nós criamos os nossos filhos de acordo com a palavra e o viver santificado que nós experimentamos no lar será a expressão do reunir, que de fato é o processo da edificação da igreja de Deus. E aí no versículo 23, a parte A, olha o efeito dessa realidade, diz assim: muitos vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Quando os sinais da operação do poder de Cristo são manifestos no viver individual, familiar e coletivo, então um testemunho fidedigno dele é manifestado. E a grande nuvem de testemunhas que nos rodeia passa a crer no poder e no nome da pessoa do Senhor Jesus. Essa sequência da edificação explicitada aqui em João é a sequência revelada no Salmo 128. Versículo 1, visão do Filho. Versículo 2 ao 4, restauração do viver familiar. Versículo 5, purificação do reunir. Versículo 6, edificação da igreja. E por onde tudo isso se inicia? Por um homem fidedigno. Por um homem fidedigno. De acordo com o Salmo 128, são 4 as características indispensáveis do caráter de um homem fidedigno: temor a Deus, tremor de Deus. Ele precisa saber reconhecer e valorizar o significado do trabalho e depois ter habilidade para administrar finanças, dinheiro. Então vamos falar sobre o primeiro e segundo itens do caráter do homem fidedigno, que é temor e tremor. Lá o Salmo 128, versículo 1, King James atualizada diz: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e busca andar em seus caminhos. Temor e tremor. Qual a diferença entre temor e tremor? Temor tem relação com fé. No dia em que o temor do Senhor nos alcançou, então a fé de Jesus foi nos concedida. O temor do Senhor, ele é concedido no novo nascimento. E o tremor? Tremor tem relação com obediência. É andar de acordo com o que determina a palavra de Deus. É andar na luz daquilo que dele nós temos recebido e aprendido.
Então é possível temer a Deus e não tremer de Deus? Claro. Examinemo-nos, cada um de nós, a nós mesmos. São bilhões de cristãos confessos no mundo. E olha o mundo, a situação que nós estamos vivendo. Se andássemos todos em tremor de Deus, em obediência, a história da humanidade seria outra e a história dos nossos dias também. Então o salmista deixa claro que não basta o homem temer a Deus, ter fé em Deus. É necessário que esse homem ande em seus caminhos, que ele obedeça a palavra de Deus. Então, por que é que o primeiro item, logo no início do primeiro item do caráter do homem de Deus é fé? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11:6. E porque o temor a Deus é o princípio do saber, como diz em Provérbios 1:7. Quando o homem não teme a Deus, lhe falta o juízo, a sabedoria. E quem é que paga pela falta de juízo dele? A família. Vamos ler alguns versículos? Vamos ler um para não levar muito tempo. Provérbios 11:26, na versão da linguagem de hoje, diz assim: quem dirige mal a sua casa, acaba sem nada. Quem não tem juízo, será sempre escravo de quem é sábio. Você já se deu conta da quantidade de problemas que as famílias têm enfrentado por conta de atitudes e comportamentos de um homem que não teme ao Senhor ou não anda de acordo com a palavra do Senhor? Quantas mulheres estão com a autoestima flagelada, com o emocional destroçado? Quantos filhos desorientados, desamparados, afundados em pornografia, em vício de toda ordem, em relacionamentos destrutivos, em contextos de risco, simplesmente porque um homem sem juízo, um tolo, iniciou uma família. E olha, eu quero me dirigir agora às irmãs com muito respeito. Antigamente, a mulher, ela era obrigada a se casar com um homem que não foi escolhido por ela. Mas hoje, mesmo com a liberdade de escolha, a sociedade está cada vez mais caótica. Por quê? Infelizmente, em parte, porque as mulheres têm se envolvido com qualquer tolo. Seja porque essas mulheres foram arrebatadas pela ilusão do amor romântico, seja pelo temor de se sentirem marginalizadas, por se sentirem solitárias ou até desamparadas. Mas independente da razão que tem precipitado a mulher a se envolver com qualquer homem, Cristo é e Ele sempre será a solução. Há duas escolhas para a mulher a mulher que se vê numa dessas situações. A primeira, ela se achegar a Cristo e comprovar que Ele é suficiente para suprir as necessidades dela. Ou então, a que sobra ela vai precisar se preparar para uma vida amarga e dolorosa. Mulheres, saibam que o peso de se casar com um homem tolo, ele é impossível de ser levado, suportado por nós. Impossível. Somente Cristo pode carregar esse fardo. E é impossível mensurar o quanto será necessário morrer para que Ele concretize esse feito. Lembrem-se do jugo desigual. Sabe o que significa? Que até que o seu marido alcance o temor e o tremor do Senhor, muitas das responsabilidades dele serão cobradas de você. Sabe por quê? A quem mais foi dado, mais será cobrado. Como é que o Senhor vai cobrar dele o engajamento nas atribuições do papel se ele ainda não firmou essa aliança? É por essa razão que existe esse termo, jugo desigual. Você escolheu se casar com um bebê ou até com um descrente. E aí você acha mesmo que esse bebê ou esse descrente vai ter condições de corresponder à exigência de Deus para uma família? É claro que não. A capacidade de responder às exigências de Deus é proporcional ao Cristo que nós temos. Então, se há uma canga no pescoço de vocês dois para puxar a carga dessa família, quem tem mais Cristo pode mais. Amadas adolescentes que estão aqui, jovens e mulheres,
Hoje vocês estão tendo conhecimento congruente com a palavra de Deus, que deixa muito claro o que é que vocês devem se atentar no caráter de um homem fidedigno, antes de vocês fazerem suas escolhas. Não queiram pagar o preço da desobediência. Escolham, pois, a vida. O meu marido, ele não me encoraja. Irmã, ele não tem uma palavra do Senhor para me alimentar. É lógico. Ele não pode dar aquilo que ele não tem. Mas o meu marido, ele tem me oprimido, ele não me deixa participar das reuniões, ele não deixa receber os irmãos em casa. É o esperado. A vida social de quem não teme ao Senhor, de quem está no mundo, não é o igrejar. São os shows, os bares, as festas. Mas meu marido me propõe práticas íntimas constrangedoras, que são humilhantes. Mas é óbvio, a cultura dele é do mundo e foi você quem escolheu esse homem. O meu marido esconde coisas de mim, ele mente, ele me engana, ele não me participa das decisões da casa. Se você quer um homem que tem visão de como, se quer ter um homem que sabe, conhece o princípio da comunhão, busque um homem de visão. O homem fidedigno, ele tem muito claro essa questão da comunhão, porque ele sabe que é um princípio, e o princípio é que de ambos fez um e uma só carne. Então, ele sabe que apesar de ele ter a responsabilidade de guiar a família com a mão direita, de dar direção para essa família, ele não pode desprezar a participação da mulher nos processos decisórios em relação à casa, as tomadas de decisões. Ele sabe que sem comunhão com a esposa, o Senhor não ordena a sua bênção. Vejamos lá o que diz Salmo 133, versículo 1. Diz o seguinte: como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Versículo 3, parte B, ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. A sua esposa é sua irmã em Cristo, certo? Homens casados. Amém. Então, ela é o membro do corpo mais próximo com quem você pode ter comunhão, andar unido, em pé de igualdade, que é um dos significados desse termo unidos no Salmo 133. Se vocês não mantêm comunhão sobre todos os assuntos, a ordenação da bênção sobre o casamento, sobre os filhos, sobre a casa, sobre as finanças, é limitada por vocês. Mas isso também é igual, cabe na mesma medida para as mulheres. Nós devemos ter o cuidado de lembrar que os nossos cônjuges e os nossos filhos são, semelhantemente, filhos de Deus e ungidos de Deus. E contra um ungido, nós não atentamos. Lembremos-nos do modelo, exemplo do rei Davi para com o rei Saul. Há irmãos casados vivendo debaixo do mesmo teto, que escondem bens, que escondem dinheiro, assuntos e fatos uns dos outros. Meus irmãos, se eu fosse evocar um ditado popular aqui para os irmãos, eu diria: ponham a mão na consciência. Mas nós devemos elevar o nosso modo de falar. Então eu digo para os irmãos: deixem Deus tocar na consciência de vocês. Oremos para que a luz do Senhor seja incendida sobre a nossa consciência. Apliquemos o sangue de Jesus nas obras mortas que nós temos cometido contra os nossos cônjuges e contra os nossos filhos, e, resolutos, levemos o velho homem, essas condutas à cruz. O Senhor ordena a bênção nos assuntos dos casais e das famílias que vivem colimados, andando em pé de igualdade, que têm comunhão sobre todas as coisas. Mateus 19:6 diz assim: de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Deus ajuntou marido e mulher. Então, tudo que um possui, seja físico, psicológico, espiritual, é dos dois. Então, isso vale também para o que é negativo. Se um é débil nas finanças, o problema e a resolução do problema cabe aos dois, e não somente
aquele que é servo do dinheiro. Se um tem uma doença psicológica, uma depressão, a busca pela cura é dos dois, e não apenas do enfermo. A gente gosta de falar desse trecho da palavra quando a gente fala sobre unir bens, né? A conta gorda dele agora é minha também. O problema é seu também. E se ele tem filho, saiba de uma coisa, o filho agora também é seu. Aquilo que Deus uniu, não separe o homem. Se o Senhor juntou, não ouse você, homem, não ouse você, mulher, separar. Fazer qualquer tipo de separação, porque isso não procede de Deus. Separar, esconder dinheiro, esse é meu, esse é seu. Ressaltar, apontar debilidades, essa é sua, o erro foi seu. Tudo isso nós precisamos abandonar. Abandonemos esse comportamento infantil enquanto há tempo. Vamos avançar para a maturidade. Mas ao homem que teme ao Senhor e dele treme, há uma promessa de bênção. Há várias. Provérbios 14, 26 diz assim: aquele que teme ao Senhor é abençoado com todo amparo e segurança, força e refúgio também para seus filhos. Vejam, rapazes, se vocês almejam amparo, segurança, força, refúgio do Senhor para o seu casamento e para os seus filhos, avaliem bem o tipo de homem que vocês têm sido e qual o tipo de homem que vocês têm que ser. Segundo, o terceiro e o quarto item do caráter do homem fidedigno é que ele reconhece e valoriza o significado do trabalho e ele sabe administrar dinheiro. Salmo 128, versículo 2 diz: comerás do fruto do teu trabalho, serás feliz e próspero. Nessa porção existe uma sequência imperativa. Aprender a reconhecer e valorizar o significado do trabalho é uma condição primeira para o homem e depois ele vai aprender a administrar o dinheiro. O relacionamento e o trabalho têm um lugar de suma importância para Deus. São vias de uma mão dupla. Em Gênesis 1, versículo 26, a parte A, diz assim: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Façamos não está relacionado somente ao ato de fazer, mas ele se refere a uma ação da primeira pessoa do plural, nós. E o que isso significa? Que são três fazendo, Pai, Filho e Espírito Santo, numa interação mútua, revelando que o trabalho e o relacionamento são processos intrínsecos ao Deus triuno. Logo, é um modelo de funcionamento para nós também, porque pois de Deus somos imagem e semelhança. Então, o trabalho existe para o relacionamento, e o relacionamento é que dá sentido ao trabalho. O trabalho existe para prover as nossas relações, é esse o significado, é por isso que o Senhor instituiu o trabalho. Ele existe tanto para prover a relação conjugal e familiar, como ele existe para prover a relação fraternal, servir uns aos outros, 1 Pedro 4,10, e também servir ao Senhor, Salmo 2,11, que é a relação divinal. E onde é nas Escrituras que esse princípio é confirmado do trabalho, que trabalho é importante para Deus? São várias as passagens, mas vamos de Jesus porque ele tem peso e ele é o fundamento. Vamos lá para João 5, versículo 16 e 17. E os judeus perseguiam Jesus porque fazia essas coisas no sábado. Mas ele lhes disse: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Jesus, filho de Deus, relacionamento. Jesus, servo, trabalho. Se o próprio Deus, o Filho e o Espírito trabalham para prover essa relação entre si, o que é que os irmãos acham que vai restar para nós? Trabalho. Mas não é trabalhar para ficar rico, não é trabalhar para ostentar posses, é trabalhar para prover relações. Os filhos de Deus trabalham para prover o relacionamento com Deus, o relacionamento familiar e o relacionamento com a igreja. Então, agora que nós elevamos o nível aqui, nós estamos prontos para falar sobre a parte prática do trabalho do homem na relação conjugal e familiar. O trabalho, então, é um princípio para todos, seja homem, seja mulher. Mas no que concerne ao provimento e sustento da família, ao homem compete a responsabilidade de trabalhar para prover as pessoas do lar,
esposa e filhos. Nós compartilhamos anteriormente lá que no Éden, no capítulo 3 de Gênesis, versículo 16 a 19, o Senhor conectou o papel da mulher às pessoas, filho e marido, e o papel do homem ao provimento dessas pessoas, provisão e sustento. Em fadigas obterás dela a terra o sustento, né, durante todos os dias da sua vida, e no suor do teu rosto comerás o teu pão. Até aqui não há dificuldade para a maioria dos homens. Graças a Deus, ainda há homens comprometidos com as suas famílias e que trabalham para o sustento dos seus. Mas o raro é ver um homem que estende esse seu dever de trabalho às tarefas do lar. Eu creio que todos nós já ouvimos a seguinte expressão, a designação de dupla jornada, né? Geralmente ela está relacionada à mulher que trabalha fora, chega em casa, ela precisa dar cabo das tarefas domésticas e dos filhos, certo? Pois bem, no entendimento das Escrituras, a dupla jornada não é da mulher, mas é do homem. Até porque, observando estritamente e rigorosamente as Escrituras, não teria como a mulher cumprir dupla jornada, porque a ela cabe estar em casa, provendo o cuidado dos seus. Então, estritamente, olhando as Escrituras, eu não vou entrar nesse assunto hoje, tá, do aspecto da mulher que trabalha fora, até porque a questão do trabalho secular para a mulher envolve duas realidades diferentes. Nós sabemos que existem mulheres que precisam se ausentar do lar para trabalhar, né, para sustentar suas casas, sustentar os seus filhos, porque o sem juízo com quem elas se envolveram não cumpriu a parte dele no compromisso. Essas mulheres vão precisar depender muito do Senhor, porque vai precisar tomar o Senhor como marido delas e tomar o Senhor como pai dos seus filhos, para que elas possam cumprir a sua missão. Mas há mulheres que, mesmo tendo suporte dentro do lar, optam por manter um trabalho secular, mesmo tendo crianças pequenas. E essa é uma séria questão entre a mulher e o Senhor. Mas que fique claro, amadas irmãs, que o fato de trabalhar fora não diminui a sua responsabilidade para com seus filhos e com o marido. Então, o que vai acontecer? Necessariamente, você vai ter que cumprir dupla jornada junto com seu marido. Mas, voltando para a dupla jornada do homem, nem seria necessário explicar por que ela é papel dele. Mas, tendo em vista todas essas fortalezas na mente que a cultura criou e que nós comentamos logo no início, nós vamos abordar alguns pontos para anular as meias-verdades que estão alimentando uma postura masculina que não coopera para a edificação. Fisiologicamente falando, quem é que tem mais força e resistência para aguentar o trabalho exaustivo de um dia, homem ou mulher? O corpo do homem foi criado para força e resistência. O corpo do homem foi pensado para o trabalho. Ele foi pensado para a defesa dos mais vulneráveis, esposa e filhos. Mas ainda assim, há homens que dão um tiro no próprio pé. A mulher enfrenta uma rotina de tarefas domésticas diariamente, tarefas que brotam, crianças que demandam a atenção dela o dia inteiro. E aí, quando esse homem chega em casa, ele se torna mais um peso na rotina da casa e ainda reclama do humor, da disposição física, psicológica e sexual da mulher. Ei, homens, Mulher Maravilha não existe. Eu peço que os irmãos me ouçam com cautela. Eu não estou dizendo que o marido daquela mulher que fica em casa dormindo, maratonando séries, batendo perna, fazendo o corpo mole para quando ele chegar, ela despejar nele as tarefas de casa, que esse homem deve ser condescendente com o comportamento dessa mulher. Não. Mas tenham em mente um princípio. O fato de um dos cônjuges não cumprir com a parte dele, o seu papel, não exime o outro da sua responsabilidade. Então, o que eu quero dizer com isso? O Senhor não vai deixar de cobrar o trabalho que nos é devido só porque o nosso cônjuge não cumpriu com a parte dele. O homem chega em casa,
vê que a mulher só correu atrás do próprio ventre, e aí por isso ele consente que os filhos vivam numa casa suja, comam biscoito e fiquem à mercê do acaso. A mulher trabalha o dia todo, está exausta, o marido chega, não ajuda ela em nada, então como protesto ela vai para frente de uma TV, deitar e relaxar e deixa os filhos à própria sorte. A falta do seu cônjuge não te desculpa da sua. E espiritualmente falando, tem um ponto muito importante que justifica a dupla jornada do homem, que é a responsabilidade da mulher de edificar a casa, de edificar pessoas e edificar o clima do lar, conforme diz Provérbios 14:1. E qual é o requisito imprescindível para quem edifica? A paz. Há quase 2 anos eu compartilhei uma palavra sobre paz interior, que está disponível no canal da Igreja do Gama, e onde eu compartilho que a paz foi a condição indissociável, precípua para que Salomão pudesse edificar a casa ao Senhor. Vale a pena, homem e mulher, desfrutar dessa porção, onde eu destrincho um pouco mais. Mas para a mulher, o peso da paz interior, ele é muito grande, porque não se edifica pessoas, não se edifica um lar com guerra, com gritaria, com irritação. Só uma mulher equilibrada e de espírito manso e tranquilo é capaz de cooperar com o marido, de educar filhos, de administrar as demandas do lar, de gerar filhos espirituais, de apacentar outras mulheres e ainda servir ao corpo como mestras do bem, como orienta Paulo lá em Tito 2:3. Então eu pergunto, como é possível uma mulher ser equilibrada e cultivar um espírito manso e tranquilo, sobrecarregada por inúmeras tarefas? 1 minuto. Ela precisa do suporte do homem fidedigno para que ela possa se aquietar aos pés do Senhor, em oração, em reflexão, na leitura da palavra, leitura de livros espirituais, porque o tal espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante do Senhor, como referido por Pedro, 1 Pedro 3:4, ele não se conquista em faculdades, não. Tampouco o equilíbrio, que é a moderação, que Paulo se refere lá em 1 Timóteo 3:11. Essa é uma conquista que se faz em quietude aos pés do Senhor. As mulheres de hoje estão uma pilha de nervos, agitadas, ansiosas, desequilibradas, porque falta paz interior. E paz interior requer quietude com Cristo. O que foi que nós dissemos no início do compartilhar? Que o trabalho é para prover relacionamento. Então, veja, o homem trabalha fora de casa para prover a sua relação com a sua esposa e com seus filhos. E ele trabalha dentro de casa para prover a relação da mulher com o Senhor. Sabe por quê, homens? Porque uma mulher equilibrada, plena de um espírito manso e tranquilo, ela tem sabedoria para cooperar contigo na sua relação com Deus. Saibam de uma coisa, a mulher nécia, ela tem a força para derrubar um homem, mas a sábia tem o poder de levantá-lo e de sustentá-lo. O homem, na verdade, homens, se você não prover tempo para sua mulher contemplar Cristo, você vai colher os frutos desse disparate. Mulher, se teu esposo coopera em casa, mas o tempo que você tem livre não é gasto com o Senhor, grande é o seu mal. Pais, se vocês têm um jovem em casa que não trabalha ou não compreende o significado do trabalho, façam um grande favor a vocês mesmos. Não permitam que esse jovem se case, tampouco se relacione com outra jovem. Porque, caso contrário, ele sofrerá, a jovem sofrerá, os pais dela sofrerão, seus netos também. E eu não consigo colocar em palavras o tamanho do sofrimento de vocês. Criem homens que conduzirão suas famílias a Deus e que cooperarão na edificação da família de Deus. Veja como a palavra de Deus é clara quanto a isso. Provérbios 24:27 diz: forma primeiro a tua lavoura e levanta a tua casa, então estarás à vontade para constituir a tua família. Reconhecer e valorizar o significado do teu trabalho vem antes de constituir família. Provérbios 14:23-24. Com sabedoria se constrói uma casa e com inteligência ela se consolida.
Mediante discernimento, seus cômodos são mobiliados com todo tipo de bens preciosos e agradáveis. Um homem sábio é poderoso, e quem possui entendimento potencializa sua força. O termo casa do hebraico significa família. Então veja, o que precede a família: temor a Deus, tremor de Deus, reconhecimento e valorização do significado do trabalho, habilidade com finanças. Ruminem esses versículos. Lucas 14, 28 ao 30. Porquanto qual de vós, desejando construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o custo do empreendimento e avalia se tem recursos necessários para edificá-la, para não acontecer que, havendo providenciado os alicerces, mas não podendo concluir a obra, todas as pessoas que a contemplarem inacabada zombem, proclamando: este homem começou grande construção, mas não foi capaz de terminá-la. Este homem começou uma família, mas não foi capaz de levar até o fim, porque ele não tinha o caráter necessário para esse empreendimento. A admoestação das Escrituras é clara: não se meta num compromisso para o qual você não tem capacidade de assumir. E eu uso não se meta ao invés de não se comprometa, porque comprometer-se pressupõe a atitude de alguém que sabe o que está fazendo, tem ciência e também tem os recursos para fazer o que se propõe. Então não se meta, não se comporte de modo que você se veja dentro de um compromisso cujo qual você não tem capacidade de levar a cabo. Um compromisso, principalmente casamento e criação de filhos, ele requer primeiro propósito. E ser feliz não é propósito, é ilusão. Propósito é quando Cristo é o centro. Quando Cristo é o motivo, Ele é o meio, Ele é a meta. Isso é propósito. Compromisso requer uma reflexão diante de Deus, muita conversa com os pais, tutores e mestres, planejamento e preparo para responder ao custo e às implicações do passo que vai ser dado. É por isso que cabe aos pais, aos líderes, aos tutores e mestres e irmãos mais maduros, se tiver oportunidade, os irmãos, explicar àqueles que aspiram ao casamento ou gerar filhos, explicar para eles o custo e o conflito dessa decisão. O perigo de uma decisão precipitada, insincera e irresponsável é duplo. Primeiro, zombaria pelo fracasso no hoje e um intervalo lá no pranto e no ranger de dentes amanhã. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Finalizando a pauta aqui, irmãos, não é só chamar a atenção dos irmãos para o fato de o homem não cumprir com as tarefas do lar, que é sim do seu papel, mas é pontuar o fato de que talvez homens, vocês ainda não tenham compreendido que a vocês cabe a responsabilidade de prover tudo o que a família necessita. O homem precisa prover finanças, prover serviço, prover estabilidade da casa, proteção para a família, modelo para os filhos, relacionamento da mulher com Deus e até a alegria dela. Olha só o que diz o versículo 3 do Salmo 128. Tua esposa, no interior de tua casa, será como a videira frutífera. A videira, na tradição judaica, ela simboliza fertilidade, riqueza, festividade e a maior, alegria. A esposa do homem que teme ao Senhor, que treme do Senhor, que valoriza o significado do trabalho fora e dentro de casa e sabe administrar dinheiro, ela é uma mulher alegre. Nessa palavra, alegria, se resume todas as características de uma mulher que edifica o lar. 128, versículo 3, teus filhos serão como broto de oliveira ao redor da tua mesa. Nós sabemos que o azeite é um produto da oliveira e simboliza o Espírito, o Espírito Santo. Logo, os brotos, que são pequenos rebentos dessa árvore, eles contêm em si o mesmo potencial. Os filhos do homem fidedigno são igualmente cheios de unção pela sábia condução dos seus pais. A mesa é muito significativa porque ela representa o lugar da comunhão, em que todos estão assentados e eles estão à mesma altura, os olhos de todos estão à mesma altura. O significado do termo varão e varoa é aquele que olha nos olhos. Então veja,
O homem fidedigno, juntamente com a sua esposa, ele cria os filhos numa esfera em que todos são igualmente respeitados, validados, acolhidos. Por isso é que a família mantém um relacionamento íntimo e de comunhão entre si. Não é eu e minha esposa aqui e meus filhos aqui. É aqui. Respeito. Nós somos filhos de Deus, igualmente ungidos. Contra o ungido, nós não levantamos. Então, por último, administrar dinheiro, e é bem breve. O assunto dinheiro é um grave problema dentro das famílias, inclusive dentro dos lares cristãos. Infelizmente, o estilo de vida que o mundo tem pregado tem encontrado adeptos até mesmo entre os escolhidos, que, cegados pelas suas próprias motivações, eles comprometem o avanço de Cristo nas suas próprias vidas e, em nome de uma vida de conforto e de segurança, vendem o seu próprio direito de primogenitura e vendem também o direito de primogenitura dos próprios filhos e se rendem a um outro senhor, que é o dinheiro. Mateus 6,24 revela que no universo existem apenas dois senhores. Um é legítimo, Cristo Jesus, e o outro é o dinheiro. E Satanás nunca passou de mais do que um servo nas mãos do Deus Altíssimo. Mas, infelizmente, ainda há cristãos que empoderam Satanás nas suas vidas e na vida das suas famílias, porque eles outorgam a Satanás a responsabilidade pelo caos financeiro da própria família ou o seu desequilíbrio. Afirmam que é obra do inimigo, o que na verdade é resultado da sua própria servidão ao dinheiro. E em casos mais escandalosos, além de servirem, amam o dinheiro, que é o caso da avareza. E quem é que está prejudicando a família? A Bíblia deixa claro que não é Satanás. Provérbios 15, 27 diz: o avarento coloca sua própria família em apuros. A conduta descompensada de um homem em relação ao dinheiro, seja pelo excesso de economia, que na verdade é uma necessidade de ter o dinheiro, possuir o dinheiro para se sentir seguro, seja pelo excesso de gastos, que é o caso do perdulário, ou pela prática de maus negócios, típico do papalvo. Esse tipo de comportamento dos homens dentro de casa desespera o coração da esposa. A mulher do avarento, a mulher do perdulário, a mulher do papalvo, ela fatalmente vai ser ansiosa quanto ao amanhã e os filhos vão crescer num clima de instabilidade e de sentimento de desamparo. E é um quadro muito pior. Os filhos vão tender a modelar o comportamento financeiro do pai, especialmente os meninos. Então, uma reprodução desse hábito pecaminoso em relação ao dinheiro vai tender a se perpetuar dentro da estrutura familiar e vai sendo transmitida de geração para geração. E por que eu chamo de hábito pecaminoso? Porque todo excesso em relação ao dinheiro denota idolatria. E dos hábitos pecaminosos que os nossos filhos modelam de nós, os que têm relação com o dinheiro e com o sexo são os mais graves e os mais difíceis de serem curados e tratados. Filhos de pais que têm o dinheiro como um senhor não aprendem a ver Deus como um pai que o único que pode prover segurança e prover tanto a necessidade do hoje quanto do amanhã. Esses filhos vão ter dificuldade de se relacionar com Deus. A tendência desses filhos será o desequilíbrio na vida espiritual, psicoemocional, profissional e familiar. Concluindo, Provérbios 17:16 diz assim: de que adiantam riquezas nas mãos do insensato, já que ele não deseja adquirir sabedoria? Esse versículo é maravilhoso porque ele diz respeito ao princípio pelo qual o Senhor nos concede recursos, irmãos. Ele deseja nos ensinar a administrar o seu verdadeiro tesouro. Ou dito em outras palavras, os recursos que nos são concedidos hoje têm o propósito de nos treinar para que no mundo que há de vir nós possamos administrar com fidelidade aquilo que para Deus é o verdadeiro tesouro. Deus nos concede dinheiro,
bens, tempo, saúde, família, filhos, para que através da sábia administração dessas bênçãos, empregando-as de maneira a satisfazer os desejos do Senhor, os desígnios dele, os nossos corações aprendam a continência em relação aos ídolos e amem somente ao Senhor, não se deixando seduzir por nenhuma delas. Lembrem-se, o dinheiro está aí na sua conta ou na sua carteira, mas ele pertence ao Senhor. Como administrador fiel, você deve buscar saber onde e como o proprietário deseja aplicá-lo. E na maioria das vezes não é no CDB e nem na bolsa, mas é nas relações, inclusive com os irmãos na fé, aqueles que necessitam de socorro. Sabe, igreja, por vezes, os irmãos passam por privações que são ordenadas por Deus, não para prová-los, mas para provar a nós. O Senhor coloca os nossos corações à prova para nos revelar a quem nós de fato temos servido, se a Ele ou se a Mamon. Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui, diz lá em Lucas 12:15. São inúmeros os versículos deixados de lado aqui nesse compartilhar, para que eu não excedesse o tempo. Mas eu fiz uma pequena relação com alguns deles, para aqueles que desejam ser iluminados e edificados com o caráter de homem fidedigno. E os irmãos da projeção vão projetar aqui, quem quiser tirar uma foto. O Salmo 128 reflete um lar em que Deus é temido, obedecido e amado. Um lar onde a sua palavra é observada e honrada. Nesse lar, a paz e a alegria, mesmo em meio às provações. Nesse lar, a prosperidade, mesmo em meio às privações, porque esse é um lar que começou por um homem fidedigno, um homem que possui um compromisso genuíno com a vontade de Deus, e por isso ele é um homem merecedor de crédito e de confiança na edificação de uma família para si e para Deus. Aqueles que têm ouvidos para ouvir, ouçam, e quem tem o Espírito discirna. Amém.